Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo dessa sequência de ditados populares ou provérbios. Com esse vídeo aqui nós já estamos na lição 11. Você que chegou agora e ainda não conhece o canal, nós temos aí 10 outros vídeos anteriores falando sobre ditados populares ou provérbios, né? Nós trazemos aqui a origem dos ditados populares e damos um exemplo da aplicação desse ditado na Bíblia. E o vídeo de hoje vocês já sabem o título, já sabem qual é o provérbio que iremos tratar, mas tem tudo a ver com a imagem seguinte, onde temos uma mão, dois amigos se cumprimentando e uma lareira, uma chama acesa ativa, né, em atividade. E com isso nós temos então a origem do ditado popular, que seria: por ele eu ponho minha mão no fogo. Uau! Então quem já conhece esse ditado, quem já costuma falar esse ditado, já sabe exatamente do que estamos falando. Acredito que a maioria das pessoas já saibam por cima o que quer dizer. Então, se você ainda não sabe ou quer saber um pouco mais, permaneça nesse vídeo que nós iremos falar dele agora. A origem desse provérbio, por ele eu ponho a minha mão no fogo. A expressão por ele eu ponho minha mão no fogo é um antigo provérbio que transmite a ideia de confiança absoluta em alguém, a ponto de, se necessário, sofrer uma dor extrema como queimar a mão, a pessoa estaria disposta a passar por isso em defesa da outra, convicta que de sua inocência, lealdade ou retidão, né? Então, para uma pessoa colocar a mão no fogo por outra, essa outra pessoa tem que ser de extrema confiança, de extrema lealdade, né? Da pessoa que vai se sacrificar ali, né? Então nós temos a imagem de uma pessoa que entrou numa floresta em chamas, né? De repente aí para socorrer o amigo, né? Essa imagem assim, como se fosse a imagem da pessoa que está sendo resgatada, né? Então essa expressão tem raízes muito antigas, né? Remontando às práticas medievais chamadas ordalhos, também conhecidos como juízos de Deus. Durante a Idade Média, especialmente entre os povos germânicos e anglo-saxões, acreditava-se que, em casos de dúvida ou acusação sem provas concretas, Deus interviria diretamente para proteger o inocente. Uma das formas de ordalho era a prova de fogo, e o acusado tinha que carregar ferro em brasa ou colocar a mão no fogo. Se, após alguns dias, a mão estivesse curada ou sem ferimentos graves, a pessoa era considerada inocente. Se estivesse queimada ou infeccionada, era considerada culpada. Que absurdo, né? Ainda bem que essa prática, pelo que eu entendo, essa prática não é mais utilizada, né? Mas aí nós temos aí uma imagem mais ou menos representativa sobre essa prática que tomara Deus que tenha sido já abolida, né? Da face da terra. E assim, pôr a mão no fogo era literalmente um ato de coragem e fé, confiando em Deus, né? Confiando que Deus provaria a inocência. Com o passar do tempo, o significado tornou-se metafórico, graças a Deus, indicando uma confiança tão grande em alguém que se estaria disposto a apostar até a própria integridade física por essa pessoa. Mesmo as pessoas, de repente, que não acreditavam em Deus, teriam que acreditar, né? Agora não, agora metaforicamente, para uma pessoa pôr a mão no fogo por outra, é porque a pessoa realmente é de confiança, e ainda assim não é 100%, né? Muitas pessoas ainda conseguem enganar até seus melhores amigos, vamos dizer assim. Agora vamos trazer esse exemplo para a Bíblia, né? Uma história bíblica entre Davi e Jonatas, para quem não conhece.
a história de Davi e Jonatas, eu recomendo uma lição de casa aí para vocês lerem o capítulo 18 até o capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, onde conta a história completa, né? Narrando aí a amizade e a lealdade e a confiança entre Davi, né, que futuramente se tornaria rei, né, e Jonatas, que no caso atualmente nessa passagem era filho do rei Saul, né? Então os dois eram muito amigos. Então um exemplo perfeito de onde esse provérbio se aplica é na história de amizade entre Davi e Jonatas, contada nos livros de 1 Samuel, especialmente nos capítulos 18 até o 20. O detalhe dessa história é que após Davi derrotar o gigante Golias, ele é recebido na corte do rei Saul. Lembrando que foi o próprio rei Saul que sugeriu que Davi usasse a sua armadura, mas Davi não conseguia nem se mover com a armadura do rei. Então ele foi lá com a fé e a coragem e conseguiu derrotar Golias graças à ajuda de Deus, acertando a pedra, né, na testa do gigante, e com a espada, né, foi lá e cortou o pescoço do gigante. Então, se você também não conhece essa história, leia aí um pouco antes aí, né, o livro de Samuel. E então lá Jonatas, filho de Saul, torna-se profundamente amigo de Davi. A Bíblia descreve que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, né? Então é uma relação de amizade, não confunda, porque tem religiões que confundem essa história de uma tal maneira que eu não vou nem citar aqui, mas enfim, uma história de amizade, lealdade entre Davi e Jonatas. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 1. E Jonatas faz um pacto com Davi, dando-lhe presentes simbólicos como seu manto, armadura, espada, arco e cinturão. Isso se encontra no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, versículo 3 e 4, né, o que era um gesto enorme, já que Jonatas era o herdeiro do trono, né? Então aqui no capítulo 18, no versículo 3 e 4 do primeiro livro de Samuel, diz o seguinte: então Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada, e seu arco e o seu cinto. E com o tempo Saul se torna invejoso de Davi. Pensa, o rei Saul ficou com inveja de Davi e tramou a sua morte. E mesmo assim, Jonatas, filho de Saul, arrisca sua vida e seu futuro para proteger o amigo, defender o Davi. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, Davi teme por sua vida e Jonatas lhe diz com todas as palavras que pode confiar plenamente nele. Então eles combinam um sinal para Davi se esconder enquanto Jonatas sondaria Saul, seu pai. E se Saul demonstrasse intenção de matar Davi, Jonatas o avisaria. Isso foi um exemplo da amizade, do apreço que Jonatas tinha por Davi. Foi até seu pai, e laços de família, né? Seu pai não desconfiaria que Jonatas iria defender Davi, iria ficar contra o pai, né? Contra a família, para defender o amigo, né? Então Jonatas conseguiu o que queria, né? No caso, a informação de Saul, seu pai, para saber se ele realmente queria matar Davi, o seu amigo. Então, quando Saul percebe que Jonatas está defendendo Davi, ele fica furioso, e até tenta matar o próprio filho com uma lança. Um absurdo, né? Isso no capítulo 20 e no versículo 33 do primeiro livro de Samuel diz o seguinte: então Saul atirou-lhe com a lança para ferir seu próprio filho. Assim entendeu Jonatas que
já de seu pai, estava determinado a matar Davi. E após isso, Jonatas mantém sua palavra e protege Davi, provando sua lealdade, mesmo sobre o risco de morte. Por quê? Porque ele acreditava que Davi era uma pessoa boa, que Davi valia a pena, valia o risco de protegê-lo, né, das mãos do seu próprio pai, que estava cego pelos ciúmes, né, pela inveja. A ligação, né, dessa história com um provérbio. Davi poderia dizer que, por Jonatas, eu ponho minha mão no fogo. Então, porque Jonatas provou a sua lealdade. Então, ele provou ser um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, alguém confiável, né? E Jonatas demonstrou sua lealdade total, uma integridade inquestionável, mesmo diante das ameaças do próprio pai. Jonatas foi fiel a Deus, ao seu amigo e à sua consciência, acima dos interesses políticos ou familiares. Então, aqui nós vemos a aplicação desse provérbio, onde Davi colocaria com certeza as mãos no fogo por Jonatas, e vice-versa, né? Porque Jonatas colocou, na verdade, as mãos no fogo por Davi quando ele enfrentou o próprio pai, né? Então aqui nós encerramos essa lição. Aprendemos, acho que bastante aí o exemplo, né, de Davi e de Jonatas, entre essa relação, né, entre eles, de amizade, de lealdade. Então, o que você achou dessa lição, né? O que você achou? Você conhecia a história de Davi e de Jonatas? Se sim, se não, coloca aí no comentário, né? E o que você achou da origem, né, do provérbio também? Você conhecia esse provérbio? Já usou ele em algum momento? Coloca aí também nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre esse assunto, sobre esse provérbio, sobre essa história de Davi e Jonatas, né, você primeiramente pode, caso queira, entrar em contato conosco no nosso grupo de WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixado, e você peça o PDF dessa lição e também encomende o PDF do sermão que nós preparamos aqui referente a esse assunto, referente a esse exemplo bíblico, onde, no caso, além de contar a história que se aplica ao provérbio que nós estamos tratando, também tem uma lição mais elaborada, né? Um sermão, né? Onde iremos aprender mais sobre o que a passagem de Jonatas e Davi quer e pode nos ensinar sob a luz, né, do Evangelho. Então você, se quiser, entra no nosso grupo de WhatsApp, peça o PDF dessa lição e do sermão. Se não quiser permanecer no grupo, não tem problema. Lá eu sempre estou postando os vídeos, mas se você só quiser o PDF, pode entrar lá, peça o PDF, recebe o PDF e sai do grupo, não tem problema nenhum, ok? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, faça um favor pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, pessoas que você considera seus amigos, pessoas que você colocaria a mão no fogo, para que eles possam também aprender um pouco mais da palavra de Deus através dessa lição e também conhecer um pouco mais sobre a origem desse provérbio, ok? Estamos ficando por aqui, encerrando esse vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.